Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Alciele Nobre para mais uma aula de redação com análise temática, para você treinar a dissertação argumentativa e estar muito bem preparado para o dia do exame. E o tema de hoje é a população de rua e o direito à moradia. Nós temos aí como eixo temático minorias sociais, tá? É interessante falar sobre o eixo porque você vai adequando ideias sobre minorias sociais na redação. Minorias sociais são todos os grupos que estão na sociedade, não é porque está num número menor de pessoas não, mas todos os grupos que estão na sociedade que não têm os seus direitos básicos garantidos. Quais são os direitos básicos? Educação, moradia, trabalho, tá? Alimentação, direitos básicos, estão lá no artigo 6º. Além disso, são pessoas que vivem em vulnerabilidade, tá? A violências, a preconceitos, a discriminação. Não são apenas moradores em situação de rua, outros grupos sociais se encaixam nesta condição, como negros, índios, homossexuais, mulheres, deficientes e até idosos, bem como crianças, tá? Mas nesse vídeo nós vamos falar da população de rua e do direito à moradia. É óbvio, se eu estou falando de pessoas que não moram nas ruas, vamos acabar com essa expressão. Não existe moradores de rua. Ninguém vai escolher a rua para morar porque a rua não é casa, a rua não é habitação. A gente mora em casa, a gente mora em um apartamento, a gente mora até num barraco, mas a gente não mora na rua, portanto, são pessoas em situação de rua. O primeiro direito que está sendo aí negligenciado é o direito à moradia, que está previsto na Constituição como direito básico. Não é bondade. É preciso que o país tenha um amplo projeto de política habitacional para atender essas pessoas. Alguns pontos a gente precisa aqui tratar. Além do direito à moradia, é interessante entender que esse tema ele está aí ressaltando uma população urbana, porque são pessoas que vivem em situação de rua. E essas pessoas estão quase sempre nos grandes centros. Não é que não exista pessoas vivendo nas ruas, debaixo de ponte, em cidades pequenas, mas existe um número muito grande, muito elevado nas grandes cidades, nos grandes centros. Pela imprensa a gente sempre vê São Paulo, Rio de Janeiro, mas em outras capitais também, em outras cidades maiores também. Então, o primeiro ponto, né, é o entendimento sobre isso. Essa é uma condição de exclusão, por ser uma minoria social, é uma exclusão. E eu digo que é a população mais excluída entre todos. Nós temos vozes que representam os negros, vozes que representam as mulheres, as crianças, os idosos, os deficientes, tá? Os homossexuais, mas as pessoas em situação de rua, nós temos pouca representatividade, poucas pessoas que defendem. Sem criar nenhuma polarização aqui, eu quero que vocês compreendam, a única voz que eu vejo na imprensa, não estou descartando as demais, existem muitas ONGs, muitas comunidades que distribuem alimentos e agasalhos para essas pessoas, mas uma voz bem pertinente, que tem espaço na imprensa, é o padre Júlio Lancelotti. Tá? Eu vejo um trabalho que ele faz com relação a essas pessoas que vivem em situação de rua em São Paulo. Mas vamos aqui para a nossa redação. É um problema social, isso é indiscutível, até porque ninguém aguenta, o ser humano ele não aguenta viver muito tempo diante do frio, calor, vento, chuva, sol, não, ele não aguenta. O homem lá na pré-história ele já vive em cavernas, porque ele precisa de abrigo. Então, a problemática aí está com relação a uma violação extrema dos direitos humanos, tá? Essa população que vive em situação de rua é uma população violada em seus direitos. E essa população vive o extremo da exclusão social. Praticamente são seres que são entendidos, que são designados pela sociedade como nada. E são seres humanos. É um tema que envolve muito a questão do desrespeito aos direitos humanos. Na tese que você vai citar as causas, é muito pertinente você ressaltar alguns fatores aqui. Eu tenho ineficiência de políticas públicas. Alciele, como assim? Eu posso falar do governo na redação do Enem? Pode. Claro, com críticas construtivas, com crítica inteligente. E não é assim rechaçando.
Até porque vários temas da redação do Enem têm sim uma das causas da problemática a ineficiência do governo. Eu vejo a ineficiência de políticas públicas porque existem algumas políticas públicas, mas elas ainda não apresentaram um resultado benéfico para a redução disso. Um outro ponto eu vejo a dependência química. Muitas pessoas saem de casa por condição da dependência química. Não conseguem sobreviver no ambiente familiar. Além disso, nós temos um contexto de desigualdade social. Eu estou apresentando 3 causas, mas você pode seguir 2, aquela que você tiver mais domínio na argumentação. Porque eu cito ainda uma terceira causa, a desigualdade social. O Brasil tem uma desigualdade social extrema. Não é que no Canadá não existe desigualdade social, na Suécia não existe desigualdade social, existe. Mas na Noruega, Finlândia, mas ela é mínima. E esses direitos básicos, eles são assistidos. No Brasil, infelizmente, isso não é o que acontece e nós visualizamos. Então, eu posso citar isso sim. Nessa construção da introdução, existem várias dicas que você pode utilizar aí numa alusão. Então, um personagem infantil do série Chaves, ele mora num barril. É muito lúdica a questão do Chaves. Ele estuda, ele tem amigos. Ele é amigo até do Kiko, que é um burguesinho aí, né, mamãe, ele é amigo da Chiquinha, que é pobre, mas tinha uma casa. Então eu posso fazer uma alusão que a realidade das pessoas que vivem em situação de rua não é a mesma realidade que a do Chaves, que como é uma série, é algo bem ficcional. Nós temos também uma alusão bem interessante, que é a do Jorge Amado, em Capitães de Areia. São crianças que vivem nas ruas do Pelourinho, assaltando, cometendo vários atos infracionais, tá? E sofrem pela sociedade, sofrem pela igreja, sofrem pela imprensa, sofrem pela própria condição de fome, de falta de moradia, sofrem violências. Então, um retrato bem interessante, Capitães de Areia. Eu tenho uma outra alusão. Nossa, essa alusão, ela é fantástica. O Bicho, de Manuel Bandeira. 1947, poeta modernista, poesia com engajamento social. E lá no poema O Bicho, eu quero que vocês acompanhem aqui na tela a leitura desse poema curto, que narra um episódio de fome em condição de pobreza extrema. Minha gente, começar a introdução com esse poema, isso é fantástico. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era o homem. Gente, esse poema traz uma crítica, um soco no estômago da gente. É um homem que vive na imundície, em meio aos detritos, catando comida em lixo. Quando encontrava alguma coisa, não queria nem saber se estava estragado ou não. A fome era maior. Nem cheirava, nem examinava, comia com voracidade. Esse verso que ele diz, comia com voracidade, representa muito a fome intensa. E ele faz uma analogia com cão, com gato, com rato, que são animais que catam comida no lixo. E ele faz uma aclamação no final. O bicho, meu Deus, era o homem. Manuel Bandeira traz uma crítica muito grande com relação a essa condição social humana. Então, estratégia muito inteligente para iniciar esse texto. Mas vamos aqui pensar nessa estrutura dos argumentos. Você pode utilizar a ineficiência de políticas públicas, pode colocar leis como repertório, pode colocar um dado estatístico do IBGE que eu trago aqui para vocês. Mais de 200 mil pessoas vivem em situação de rua. Então, o Brasil ele não está cuidando e não está cumprindo o seu dever. O governo não é eficiente em sanar esse problema e a comprovação está nesses dados estatísticos. Os efeitos como a violação do direito à moradia, a violação do direito à alimentação, mas eu poderia citar no parágrafo essa questão. Então você pode construir um argumento bem inteligente com relação a isso. Nós temos a dependência química, que leva as pessoas a viverem em situação de rua. Há estudos que também afirmam que a dependência química é uma consequência. As pessoas vivem na rua, essas pessoas precisam estar anestesiadas, elas não aguentam. O medo, o perigo, a violência. Aí tem uma citação do Milton Santos, que é bem pertinente para esse argumento. Ele diz que só existem 2 classes sociais no Brasil. A dos que não comem e a dos que não dormem em razão dos que não comem. Em razão de quê, gente? Há um efeito aí de violência.
Essas pessoas que vivem em situação de rua acabam agindo contra a sociedade, potencializando a violência. Se caso eu for escrever um argumento sobre desigualdade social, muitas pessoas acabam perdendo o emprego, não tem dinheiro para pagar um aluguel, não tem dinheiro para comprar uma casa e vão morar em situação de rua, como aconteceu na época da pandemia. Muitas pessoas passaram a viver nessa condição. E aí a fome, ela fica ali espreitando, a fome está ali em volta dessa pessoa. A pessoa vive uma insegurança alimentar, come em razão de doações e alguns programas sociais governamentais que existem, mas não tem a garantia dessas refeições. Então, é interessante fazer essa alusão aí. Você pode apresentar como proposta de intervenção, usando como agente, lá na conclusão, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Esse sim tem que ampliar os programas assistenciais para atender a essa população que vive à mercê da fome, tá? Aumentando os programas de garantia de alimentação. Já existe, mas você vai dizer ampliando nessa proposta de intervenção. Tem que haver também um investimento para ampliar um programa habitacional garantindo moradia. Pode também apresentar como proposta de intervenção uma parceria público-privada para o incentivo aí fiscal dessa unidade, dessas empresas, a garantir trabalho para essas pessoas, mas um investimento antes disso em cursos de profissionalização. Outra questão também, a gente pode colocar aqui, com relação aos dependentes químicos, um atendimento à saúde dessas pessoas, para que essas pessoas possam sair desse grau de dependência e assim estar incluída na sociedade de modo digno e de modo justo, tá? Espero ter ajudado vocês nesta aula completa aí sobre população em situação de rua e direito à moradia. Treine a redação, esteja preparado no Enem, porque eu estou aqui produzindo para vocês. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro aqui no canal Alciele Nobre. Deixa o seu like se não estiver inscrito, corre e se inscreve aqui no nosso canal, permita a notificação e compartilhe com seus amigos. Ajuda aqui o canal para que nós possamos reproduzir cada vez mais aulas de redação preparatórias para o Enem e concursos públicos. Tchau!